Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e dando continuidade aos nossos estudos da Lei 8457 de 92, a lei que organiza a Justiça Militar da União. E você que já assinou o canal, já sabe que nós estamos estudando todos os artigos da Lei 8457. Em regra, a ideia é que seria um artigo por vídeo, mas tem artigos que não tem como, a gente tem que trabalhar em conjunto com outros, né? Por exemplo, no vídeo de hoje nós trataremos dos artigos 23 ao artigo 26. Então são 4 artigos em um vídeo só. Qual é o tema desse vídeo? Algumas peculiaridades sobre a formação dos conselhos de justiça. Você já viu, nós estudamos nos artigos anteriores, que existem 2 tipos de conselhos, o temporário, na verdade um conselho especial, e um chamado Conselho Especial de Justiça e o Conselho Permanente. O artigo 23 e seus parágrafos, ele tratará de algumas peculiaridades do Conselho Especial de Justiça. Tá? E o caput traz para nós que os juízes que integram, que compõem esses conselhos especiais, eles serão de posto superior ao do acusado, em regra. Então, veja, eu tenho um acusado, o juiz militar ele tem que ser de um posto, de uma patente superior a desse acusado. Ou do mesmo posto, cuidado na hora da prova. Só que se for do mesmo posto, tem que ser aquele de maior antiguidade. Ok? Então vamos lá? Posto superior é a regra, ou do mesmo posto e de maior antiguidade. Tudo bem? Essa é a informação trazida pelo caput do artigo 23. Aí o parágrafo 1º diz que o Conselho Especial ele será constituído para cada processo e dissolvido após a conclusão dos trabalhos. Esta é a regra. Esse conselho ele vai se reunir novamente se sobrevier uma nulidade do processo, então aquele processo pelo qual ele foi composto, organizado, apresente uma nulidade, ou do julgamento. Então, tanto nulidade do processo ou do julgamento, ou uma diligência determinada pela instância superior. Então, qual que é a regra do Conselho Especial? É que ele é constituído para cada processo e dissolvido após a conclusão, salvo as exceções. Quais são elas? Nulidade do processo ou julgamento, ou diligência determinada por instância superior. Tá bom? No caso de pluralidades de agentes, servirá de base à constituição do Conselho Especial a patente do acusado de maior posto. Então, suponhamos que eu tenha 3 acusados. Como que eu vou, na hora de organizar da integração dos juízes militares, comparar então com o que diz o caput? Questão do posto superior do acusado. Eu vou sempre observar, dentre os acusados, aquele de maior posto. Aí eu comparo os juízes militares com este. Ficou claro? É isso que está dizendo o parágrafo 2º. Aí o parágrafo 3º. Se a acusação abranger oficial e praça ou civil, então aqui nós temos 2 envolvidos. Temos aqui uma pluralidade de agentes. Nós temos um oficial e nós temos praça ou civil. O que prevê então a Lei 8457? Responderão todos perante o mesmo conselho, conselho especial, ainda que excluído do processo o oficial. Então veja, no andamento do processo, esse oficial ele é excluído. Será esse conselho especial ele ainda existirá apenas com praça ou civil? Sim, é isso que diz o final do artigo 23. Do parágrafo 3º do artigo 23. No caso de impedimento de algum dos juízes, quais são esses juízes? Os militares, será sorteado outro para substituí-lo. Sobre a questão do sorteio, nós trabalhamos nos vídeos anteriores. Se você não é a primeira vez que você está assistindo, veja os artigos anteriores. A ideia é que você assista desde o artigo 1º para que você possa acumular conhecimentos. Tudo bem? Então esse artigo 23 versou sobre o Conselho Especial. Agora veja sobre o Conselho Permanente. O Conselho Permanente, diz o caput do artigo 24, ele, uma vez constituído, funcionará durante 3 meses consecutivos, coincidindo com os trimestres do ano civil.
podendo o prazo de sua jurisdição ser prorrogado. O que a banca vai trazer para você? Que é impossível a prorrogação do funcionamento dos conselhos permanentes, do conselho permanente. Você vai marcar como errado, não é? Pode ser prorrogado, sim, nos casos previstos em lei. O oficial que tiver integrado o conselho permanente não será sorteado para o trimestre imediato. Sempre, professor. Não, olha a exceção. São as exceções que CESP gosta. Salvo se para a constituição do conselho permanente houver insuficiência de oficiais. Então marque aí a palavrinha insuficiência, tá? Aí vem o artigo 25. Esse artigo 25 para mim é o mais importante, porque ele menciona dispositivos da própria Lei 8457. Os conselhos especial e permanente de justiça podem instalar-se e funcionar com a maioria dos seus membros, sendo obrigatória a presença do juiz auditor e do presidente, observado o disposto no artigo 31, alíneas A e B. Se você consulta o artigo 31, alíneas A e B, especialmente o artigo 31, que fala sobre a substituição, as alíneas elas foram revogadas. Então essa parte aqui, você exclui do artigo 25, considere somente até aqui, tá? Aí vem o parágrafo 1º. As autoridades militares mencionadas no artigo 19, que nós já estudamos, teve um vídeo sobre o artigo 19, que autoridades militares são essas? São os comandantes das forças, tanto naval, quanto aérea, quanto do próprio exército. Então lá nesse artigo 19, menciona esses comandantes. Então esses comandantes devem comunicar ao juiz auditor a falta eventual do juiz militar. Na sessão de julgamento, são obrigatórios a presença e voto de todos os juízes. Então, o que a banca pode trazer? 2/3, maioria... Não. Nas sessões de julgamento, a presença de todos os juízes. Certo? Bom, antes de passarmos para o artigo 26... não se esqueça que no meu site, que é esse que está aqui embaixo, nós temos um curso de questões comentadas inéditas sobre a legislação, contemplando o Código de Ética, a Lei 8457 e o Regimento Interno. A promessa eram 80 questões comentadas inéditas, com comentários em PDF mais vídeo, mas já chegamos a 90 questões e nesse mês de janeiro entregarei mais 10. Então chegaremos a 100 questões, não tem como você errar nenhuma questão na prova a partir desse material. Então vai lá e adquira o curso, tá? Bom, o artigo 26, ele estudará a dispensa. Então o que fala aqui? É que mistura tanto o conselho especial quanto o permanente. Os juízes militares dos conselhos especial e permanente, eles ficarão dispensados do serviço em suas organizações, então na Marinha, Exército, Aeronáutica, nos dias de sessão. Nos dias de sessão. O juiz auditor deve comunicar a falta do juiz militar, sem motivo justificado, ao seu superior hierárquico para as providências cabíveis. Então, quando que será comunicada a faltas? Quando não houver um motivo que justificou aquela ausência. O parágrafo 2º, aplica-se o disposto no parágrafo anterior, este daqui, ao juiz auditor, aos representantes da Defensoria Pública da União e Ministério Público Militar, lembrando que o Ministério Público Militar é uma ramificação do Ministério Público da União, e respectivos substitutos, devendo a comunicação ser efetivada pelo presidente do Conselho ao presidente do Superior Tribunal Militar ou a autoridade competente conforme o caso. Certinho? Desta forma, a gente então encerra essa parte de composição dos conselhos. A partir do próximo vídeo, amanhã, nós começaremos a trabalhar com as competências. E a partir das competências, a gente consegue enxergar as diferenças existentes entre o Conselho Especial e o Conselho Permanente de Justiça. Tudo bem? A gente se vê amanhã. Um grande abraço, bons estudos, passa no site e adquire o curso de questões. Tchau, tchau.